noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de terça-feira para mais uma palestra da Sociedade Legião Espírita. Inicialmente, eu peço a todos que se congreguem comigo para a nossa prece inicial. Senhor Deus, Espíritos amigos, Mestre Jesus, nós te rogamos as bênçãos e o acompanhamento nesses breves momentos que aqui passaremos, que possamos entender, aproveitar e utilizar os ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja. Queridos amigos, queridos legionários, queridos frequentadores da Sociedade Legião Espírita, mais uma noite estamos aqui para a nossa palestra habitual. O tema de hoje é: por que cultivamos tanto os espinhos? Mas antes, eu queria falar um pouco sobre a nossa casa. Na verdade, parece mentira, mas nós estamos há 16 meses com as portas materiais fechadas. E eu não me canso de repetir, a saudade é muito grande. E também eu não me canso de repetir que as portas materiais estão fechadas, mas a espiritualidade está trabalhando como nunca. E na medida do possível também, a nossa casa está fazendo todos os trabalhos que, dentro das possibilidades e dos protocolos de segurança, é possível ser feito. Nós estamos com um curso de ESG totalmente online em andamento às quartas-feiras. Nós temos um curso de mediunidade em andamento às terças-feiras, esse presencial, mas com todos os protocolos, com todos os cuidados possíveis. Nós temos de segunda a sexta-feira, às 19 horas, encontro virtual de trabalhadores, fazendo vibrações pela casa, congregados em pensamento, em leitura, em estudo. Às segundas-feiras, às 20 horas, existe o grupo de irradiação também, pelos frequentadores, pelos trabalhadores, por quem há necessidade. Os trabalhos o trabalho mediúnico, ele continua às segundas e às terças-feiras, a entrega de alimento, a entrega da sopa, voluntários abnegados com esse tempo todo de frio que fez, continuam fazendo o seu trabalho, continuam alcançando ao próximo aquilo que é possível dentro das limitações do ser humano, mas aquilo que é possível continua sendo realizado na casa. E nós entendemos que é o mínimo que a casa merece, porque, afinal de contas, no mês de junho, a nossa casa fez 96 anos. E 96 anos de uma casa espírita não é brincadeira. É um presente que a gente ganha do mundo espiritual e que nós temos que levar com toda a seriedade possível, com toda a alegria possível. E isso só se concretiza mesmo com o auxílio de muitos trabalhadores, encarnados e desencarnados. E é realmente muito gratificante, muito bom poder fazer parte dessa casa, que nos foi preparada na espiritualidade há dezenas e dezenas de anos atrás, e que nos foi entregue a nossa responsabilidade. Por isso, eu não podia passar no nosso primeiro encontro a minha gratidão eterna pela espiritualidade, por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, por todos os frequentadores daquela casa. Agora, voltando ao nosso tema de hoje, por que cultivamos tanto os espinhos? Nós, como seres encarnados e reencarnantes, nós trazemos de vidas passadas muitas marcas, não tem como fugir disso, porque se nós não estivéssemos
no mundo de provas e expiações, a gente já teria vencido essas dificuldades, essas mazelas. As nossas marcas, elas nos acompanham e a gente precisa transformá-las, aprender como transformá-las. Mas nós ainda estamos cultivando muito mais os espinhos do que procurando trazer a alegria que existe dentro de nós. O Espiritismo nos ensina que nós viemos para cá com muitos talentos, com muitas possibilidades, mas que nós pouco usamos. E isso não é o Espiritismo que nos ensina. Isso somos nós que concluímos. Quando eu era criança e frequentava a Igreja Católica com os meus pais, que é a fé que eles professam, uma das passagens do Evangelho que me chamava muita atenção e também me causava bastante aflição era a parábola do filho pródigo. Eu não conseguia entender como é que um filho que larga tudo, sai pelo mundo, aproveita a sua fortuna, porque ele recebeu a parte da sua fortuna, e eu pensava na parte material naquele momento. E como é que o outro filho fica em casa, trabalha, ajuda, segue com o pai, segue suas ordens, os seus conselhos, e trabalha com os empregados, e trabalha com os bichos, e trabalha na fazenda, enfim, e de repente não recebe nenhum obrigado. O outro que foi embora, que se esbaldou, o dia que resolve voltar, o pai vai lá, mata o boi mais gordo que tem na fazenda para fazer uma festa. Eu ficava pensando, mas que justiça é essa? Que bondade é essa? O que isso quer me dizer? E na minha cabeça de criança não tinha resposta. O Espiritismo me ensinou as respostas. E quando ensinou as respostas, agregou mais responsabilidade à caminhada, inclusive, porque cada vez que a gente estuda, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende a responsabilidade que temos no nosso dia a dia. Quando a gente se abriga na asa de alguém, de um pai, uma mãe, de um conforto do lar, a gente se torna um ser quase que inerte, não se mete, porque cada um resolve a sua vida e eu não tenho que me meter na vida dos outros, fica quietinho, só obedece a regra básica da alimentação, da convivência básica. A gente normalmente comete poucos erros mesmo, a gente está no nosso conforto, na nossa linha de conforto. Mas quando a gente faz que nem o filho pródigo e vai fazer testes e sai para a rua e tenta e se coloca em situação de trabalhos e trabalhos dos mais variados possíveis e de experiências as mais variadas possíveis, a probabilidade de errar é muito grande, E nós vamos errar muito nessa caminhada. Mas também é essa caminhada, são esses os erros que nos mostram o quanto a gente se afastou daquilo que está escrito dentro de cada um de nós, na nossa consciência, na nossa centelha divina. E é esse erro que nos permite transformar os nossos sentimentos, transformar as nossas atitudes. Nesse momento, quando a gente pensa, mas aí também não vai dar muito certo, eu prefiro ficar quieto, porque daí eu não vou errar muito. Sim, mas o que eu vou fazer com os talentos que me foram confiados na minha encarnação? E esta era outra passagem que me chamava muita atenção, que eu achava injusto, porque tinha pouco talento e ainda ia tirar o que tinha. Sim, porque a gente foi municiado para vir para cá. A gente foi municiado para fazer todas as lições de casa.
a gente teve uma programação encarnatória e a gente chega aqui de repente e simplesmente guarda o talento na gaveta, com medo de se expor, com medo de sair, ou fica pensando no que aconteceu lá atrás. Todos nós que estamos aqui, todos, sem exceção, sofremos, passamos por momentos complicados, por momentos mais cabeludos ou menos cabeludos. Todos passamos. Agora, isso não justifica de forma nenhuma o nosso medo de enfrentar as situações da vida. E isso não justifica de forma nenhuma a forma com que nós temos a capacidade de aninhar os nossos espinhos e voltar a eles a cada instante. Quando a gente pensa um pouco, a gente vê que a cada pouco estou pensando lá atrás, coisas que aconteceram há décadas atrás, que hoje estão sangrando da mesma forma como sangraram naquele momento. Porque eu estou carregando tudo isso o tempo todo. Eu estou trazendo para mim aquilo que aconteceu lá atrás, que já passou, que hoje não teria mais a mínima possibilidade de me machucar. Mas eu faço questão de ir lá e buscar. E o Espiritismo, na verdade, ele não traz, ele não passa o pano em ninguém. Ele não passa o pano às nossas dorezinhas, não chega e diz assim, ai não, vem cá que o papai vai cuidar de você. Não. No artigo 943 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Nós não estamos falando aqui de pessoas que estão trazendo uma carga bastante pesada de limitações físicas, muitas vezes limitações intelectuais, e ainda assim o Espiritismo não passa pano para isso. Não julga, não condena, não cobra de ninguém que seja feita uma transformação de uma hora para outra, respeita o tempo de cada um de nós. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos usar o nosso tempo da melhor forma possível, ou como nós acharmos conveniente. O Espiritismo não chega e diz, olha, se você gastar essa encarnação, na próxima já não vem mais. Não, de jeito nenhum. Nós temos esse livre-arbítrio, nós temos esse respeito da espiritualidade. Mas essa pergunta, ela tem uma resposta bastante dura. E eu repito, de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? E a resposta vem direta, certeira. Efeito da ociosidade e da falta de fé. E frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, eles não passam pano para a gente, não. E também não cobram. Eu estava ontem, relendo o capítulo 42 do Nosso Lar, 41 do Nosso Lar, que é quando tocam os clarins da Segunda Guerra Mundial, 1939, tocam os clarins do mundo espiritual para convocar espíritos para congregarem em favor daquilo que estava acontecendo na Europa, que era o caos total. E lá na colônia do Nosso Lar, os espíritos, obviamente, aqueles que estavam lá, não os comandantes, não os governadores, mas os espíritos comuns, trabalhadores que estavam lá, se desorganizaram imediatamente, porque o medo tomou conta de cada um deles, o pavor tomou conta de cada um deles.
Tanto assim que o governador chamou para uma palestra, porque vencer o medo é a primeira parte. Se a gente se deixar levar pelo medo, a gente vai entrar no inferno e se infernizar. Se a gente conseguir deixar com que esse medo tome conta de cada um de nós, a gente vai se perder no meio do caminho, como aqui na encarnação. No nosso lar isso aconteceu. Para a gente isso acontece com muito mais facilidade. As nossas visitas e as nossas permanências nos nossos espinhos, elas atrasam muito a nossa caminhada. Elas muitas vezes nos impedem de progredir, de prosseguir no nosso caminho, na nossa vida. É uma questão que a gente precisa tomar bastante cuidado. Quando, voltando lá ao nosso lar, voltando ao capítulo 41 e ao capítulo 42, quando tem a palestra do governador, ele pede que as pessoas mantenham a calma, mantenham a mansitude para poder contribuir para o trabalho. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente se perde no meio do caminho, quando a gente revisita todas as nossas dores, quando a gente vai buscar tudo aquilo que já não nos traz nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de aproveitamento, a gente se perde no meio do caminho. E aí nós temos essa doutrina espírita que nos ajuda, que nos auxilia e que a gente precisa buscar amparo, a gente precisa revisitar, a gente precisa estudar, porque afinal de contas, se nós somos espíritas, nós temos que ter a fé raciocinada que Kardec sempre falou. E se nós tivermos a fé raciocinada e se somos espíritas, a gente não pode se deixar perder no meio do caminho. A nossa alma tem que estar sempre desperta, como temos no Evangelho de Timóteo, o capítulo 2, versículo 1 a 6, que o Emmanuel, no livro Vinhas de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, nos fala. E ele fala o seguinte: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, está em Timóteo 2, versículo 1 a 6. E o Emmanuel nos fala: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra de impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. É isso que a gente está falando, cristalizando as coisas, os nossos medos, agarrando os nossos espinhos e sangrando diuturnamente, sem necessidade e sem utilidade, principalmente. Voltamos. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem das nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem como esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Não nos falta desvio no meio do caminho, mas também não nos falta amparo. E ele segue: nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras, ou seja, não vai buscar, não vai à frente, não procura pensar naquilo que leu, naquilo que aprendeu, simplesmente vai na onda, vai nas sugestões. Nas palestras comuns, nas conversas comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça,
é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se nas ações de trabalho em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar o descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzida a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós. E isso a gente sabe. A gente cai muitas vezes. A história do filho pródigo, muitas vezes. Mas a gente também tem que saber buscar o caminho para voltar. Irmãos mais velhos, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marchamos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Cada um de nós tem a sua centelha, cada um de nós recebeu essa dádiva quando foi criado e existe dentro de nós. Existe uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que chama moral estranha ou estranha moral, que tem uma passagem onde Jesus fala: eu vim para colocar fogo e quero que incendeie rápido. Já lá 2000 e tantos anos atrás, ele falava isso. E o que era o colocar fogo? Tanto que Jesus diz que não vim destruir a lei. O que é colocar fogo, incendiar o planeta? Não. É que a centelha divina que existe em cada um de nós, que ela comece a arder, que ela comece a tomar corpo. E esse corpo, ela vai começar a tomar se a gente tiver a nossa alma desperta, se a gente tiver o nosso ânimo forte, e não se a gente ficar revisitando os nossos espinhos que tanto gostamos de acalentar. Eles existem, muitos, mas a maioria deles já ficou lá no passado. Eles não têm o potencial de nos causar mais dor. Eles só vão nos causar dor se a gente fizer questão de acalentá-los e de apertar até sangrar. E a gente já tem tanta coisa para fazer, tanto caminho para andar, tanta coisa para construir. A gente não precisa buscar lá atrás aquilo que já não nos serve mais, aquilo que já não faz mais sentido, porque a gente só tem uma alternativa: seguir em frente ou continuar voltando para o mesmo caminho, encarnação depois de encarnação. Então, já que estamos aqui, não é melhor fazer o tema de casa direitinho? Já que estamos aqui, não é melhor pegar os nossos alfarrábios, os nossos livros, os nossos talentos que recebemos e começar a colocar em prática? Vamos errar, sim, muito, muito. Não tem, a caminhada traz erros. A caminhada, muitas vezes, as avaliações que nós temos hoje, daqui a 5 meses, não precisa passar tanto tempo, a gente olha para trás e pensa: nossa, estava errado, ou não fiz a avaliação mais madura na época. Ok, faz parte do caminho, mas eu não tomei essa ou aquela atitude, eu não fiz esse ou aquele esforço ou desforço pensando em praticar o mal. Não, naquele momento eu tomei a melhor atitude para aquela situação. E o importante
é a gente ir para a prática. Lembra da pergunta 943 do Livro dos Espíritos? A maior parte das nossas agonias, quando a gente olha sem motivo, e a gente vê muita gente, nós mesmos nos encontramos várias vezes, repito, e tá tudo certo, tá com trabalho, tá com um chuveiro quentinho, tem uma cama limpinha, tem comida na mesa, e aquela angústia de alma, aquela coisa que parece que não tem sentido estar aqui, aquele vazio interno, ociosidade e muitas vezes saciedade. Eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo, eu não gosto de fazer isso, mas é que foi realmente uma lição de vida, de graça. Na época que eu morava em São Paulo e eu saí de casa para trabalhar, trabalhava em Guarulhos, e aqueles dias que tá tudo certo, não tem nada errado, tá tudo certo, tem trabalho, tem casa, tem cachorro, tem família, tá tudo certo, mas um dia tava sem cor nenhum. Eu fui pegar o metrô sabe, como um robô, assim, pensando na utilidade da vida, e isso aconteceu há muitas décadas atrás, óbvio, né? Na utilidade da vida, e de repente eu escutei um assobio de alguém feliz, assobiando uma música. E quando eu olho para procurar quem era aquela pessoa que me chamou a atenção diante do meu quadro grave de tantos espinhos que eu tive para guardar naquele dia, né, e revisitar, eu olhei, era um serzinho que tinha passado pelo problema da talidomida, ele não tinha nem braço nem perna. Ele estava com o tronco em cima de um skate, feliz, vendendo o loteria, bilhete de loteria, feliz. E quando eu fui conversar com ele não me falou que ele estava com problema, porque ele estava em cima de um skate, porque ele não tinha braço, porque ele não tinha perna. Ele estava feliz oferecendo um bilhete de loteria, porque com aquilo ele pagava as contas dele do dia a dia. Então essa questão 943 do Livro dos Espíritos, ela não passa pano, ela é dura, a resposta realmente nos faz pensar, mas é uma coisa que a gente precisa visitar muito dentro do Espiritismo, aprender muito com o Espiritismo, a não olhar para trás para sangrar novamente. Quando a gente olhar para trás, se for olhar para trás, vamos fazer isso para tentar refazer os passos e não para gastar o nosso tempo em autocomiseração, em autopiedade, que não vai nos levar a lugar nenhum e não vai fazer com que o nosso espírito progrida de forma nenhuma. Vamos olhar mais para o trabalho que se oferece, e nisso também, relendo o livro O Nosso Lar, vendo os conselhos que o André Luiz recebeu quando chegou em casa de Lísias, da mãezinha dele, de que o trabalho ele se oferece para a gente não precisa ficar procurando muito, e também que a maioria das pessoas elas querem primeiro observar para aprender, para depois colocar em prática. E ela aconselhando o André Luiz que quando fosse lá para as câmaras de retificação, que ele se oferecesse para o trabalho, seja qual for. E o trabalho sempre aparece no nosso caminho. Que a gente fique atento para isso, que a gente procure não revisitar as nossas dores do passado e que quando a gente resolve olhar para o passado, que seja para retificar a nossa atitude, o nosso caminho e a nossa experiência, e não perder tempo acalentando espinhos que não vamos trazer nada. Era essa a mensagem de hoje. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês que seguiu aqui comigo, que venha me assistir depois, e convido para a nossa oração de encerramento. Deus Pai, Senhor da vida e dono de cada hora que ainda que dispomos, nós te pedimos a bênção para cada um desses moradores desse planeta. Que consigamos uma luzinha, que consigamos
uma inspiração para poder ofertar a mão para o outro, ao invés de uma crítica, que possamos pensar em caminhar com mais fraternidade, com mais alegria e com mais gratidão pela encarnação que nos foi dada. Que assim seja. Boa noite, amigos, e até uma próxima.